Salmo 61, assim diz o Senhor nosso Deus. Ao mestre de canto, com instrumentos de cordas, de Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir, dia após dia, os meus votos. Amém. Meus irmãos, no início das suas confissões, escritas após uma vida marcada pela busca de sentido, pelo prestígio intelectual e pelos prazeres deste mundo, Agostinho de Hipona, ele se dirigiu a Deus com uma das frases mais conhecidas da história da igreja. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Veja, essa não é apenas uma bela frase, ela é a confissão de alguém que tentou encontrar segurança em muitas coisas, antes de descobrir que somente Deus pode conceder descanso à alma. Agostinho, ele compreendeu que o maior problema do homem não é a falta de recursos, de poder ou mesmo de reconhecimento, mas o fato de procurar repouso em lugares onde ele jamais poderá ser encontrado. Séculos antes, meus irmãos, de Agostinho, Davi, ele já havia aprendido a mesma verdade. Ao escrever este salmo aqui, o Salmo 61, ele não fala como um jovem pastor, mas como um rei experiente, um homem que conhecia o peso da responsabilidade, da perseguição, bem como também das perdas e da própria solidão. Contudo, chega um momento em que toda a sua experiência, toda a sua autoridade e capacidade, elas se revelam insuficientes. O seu coração, e o texto diz isso, veremos, ele desfalece. E é justamente quando a sua força termina, que a sua fé se manifesta com maior clareza. E ele ora neste salmo: leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Essa súplica, irmãos, ela revela a essência da espiritualidade bíblica. Davi reconhece que existe um lugar de absoluta segurança, mas também reconhece que jamais ele poderá alcançá-lo por si mesmo. Sim, porque a esperança verdadeira, ela não consiste em reunir forças para subir até a rocha, mas em confiar que o próprio Deus conduzirá os seus ao lugar seguro. Ao longo desse salmo todo aqui, nós veremos que o Senhor, ele ouve o clamor dos abatidos. Ele se torna o refúgio para aqueles que nele confiam. Ele preserva o rei da aliança e conduz o seu povo à comunhão eterna consigo. O caminho do coração aflito, meus irmãos, ele não termina no desespero, mas na presença daquele que é a única rocha inabalável. O Salmo 61 nos ensina que quando o coração do servo de Deus desfalece, ele encontra segurança ao clamar ao Senhor, refugiar-se em sua presença e descansar na fidelidade da aliança divina. Eu vou repetir, esse salmo nos ensina que quando o coração do servo, ele desfalece, ele encontra segurança ao clamar ao Senhor, refugiar-se em sua presença, bem como também em descansar na fidelidade da aliança divina. Observe o texto novamente, eu quero que você veja aí os versos 1 e 2, onde nós aprendemos que o servo de Deus, ele clama ao Senhor
em sua aflição. O servo de Deus, ele clama ao Senhor em sua aflição. Versos 1 e 2, diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Observe como o Salmo ele inicia com uma oração intensa aqui. E eu quero que você primeiro note o que diz o verso 2, a guisa de contexto. Davi usa a expressão desde os confins da terra. Alguns comentaristas, meus irmãos, têm sugerido que o Salmo ele foi composto quando Davi estava fugindo de Saul. E, portanto, literalmente, o que Davi está falando aqui é que ele estava distante. Há outros estudiosos que assumem que o cenário aqui descrito foi o seu breve exílio durante o reinado, ou no caso a rebelião, do seu filho Absalão. Há outros também que entendem que o rei pode ter escrito esse salmo aqui, composto esse cântico, por ocasião do seu afastamento da terra de Jerusalém, durante as suas famosas campanhas militares, como as batalhas contra os arameus, que levaram Davi até o norte do rio Eufrates, como descreve 2 Samuel, capítulo 8, versículo 3. Agora, seja qual for a ocasião, fugindo de Saul, na rebelião de Absalão, ou alguma outra questão, inclusive de uma campanha militar, o fato é que o rei Davi estava experimentando uma profunda tristeza, juntamente com uma angustiosa ansiedade aqui descrita, devido a problemas não especificados, no Salmo pelo menos, e ele demonstra isso invocando ao Senhor em oração. A expressão, então, do versículo 2, desde os confins da terra, provavelmente não descreve uma distância geográfica, mas refere-se a uma experiência que é espiritual. O salmista está dizendo que está distante, isolado, como um exilado, espiritualmente falando, ele está se sentindo distante. E, meus irmãos, há várias formas pelas quais podemos pensar em alguém se sentindo isolado, como se estivesse assim nos confins da terra. Para muitas pessoas, a natureza desconectada dos nossos dias, da sociedade moderna, as leva a lutarem contra um profundo sentimento de solidão. Há um periódico americano que publicou um estudo tratando desse assunto, que diz o seguinte, parafraseando esse periódico, esse artigo lá, que quanto mais tempo as pessoas passam na internet em nossos dias, maior a probabilidade de apresentar sintomas de isolamento social, como depressão e solidão. Uma vez que os relacionamentos eletrônicos não têm a dinâmica da vida real, a amizade de carne e osso. De fato, algumas das pessoas mais isoladas são aquelas que se dedicam diligentemente também ao serviço cristão, especialmente aquelas que levam o evangelho para lugares distantes. É uma questão muito comum acontecer, homens que Deus levantou para pregar o evangelho como missionários, pastores missionários, que acabam ficando literalmente distantes de sua família, de sua terra, e assim também se sentirem isolados. Há um missionário famoso chamado William Carroll, que ele escreveu uma vez em seu diário o seguinte: ó, quem dera tivesse eu amigo terreno com quem pudesse desabotar ou desabotoar a minha alma. Expressando assim solidão, tristeza, isolamento. Veja, Davi mostra que quando nós nos sentimos sozinhos, o que nós devemos fazer é nos dirigir ao nosso Deus em oração. Assim como ele fez aqui. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. O salmista expressa, irmãos, a convicção de que onde quer que ele esteja, e sejam quais forem as circunstâncias angustiantes, o que ele deve fazer sempre é invocar o nome do Senhor. Em sua fraqueza, ele clama e deseja encontrar um lugar seguro de refúgio com o seu Deus. Por mais distantes que possamos estar do conforto da família,
e dos amigos, o texto nos ensina que Deus está sempre tão próximo quanto a oração do nosso coração. Não é à toa que o apóstolo Paulo nos ensina, lá em Romanos 10:8, que a comunhão com Deus, ela ocorre por meio da sua palavra, bem como também da oração. Ele diz em Romanos 10:8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, quando o cristão abrir a Bíblia, abrir a palavra de Deus, nós podemos encontrar Deus em sua palavra. Por mais isolados, por mais tristes, por mais distantes, dos confins da terra, se estivermos com a palavra de Deus e abrirmos assim a sua palavra, certamente encontraremos o Senhor falando conosco. Da mesma forma, o crente, ele se volta para Deus para ter comunhão em oração. E quando ele faz isso, quando você faz isso, a bênção mencionada por Davi no Salmo 34, ela é proclamada para nós. Vá lá para o Salmo 34, sem desmarcar o Salmo 61, veja o Salmo 34, veja o que Davi diz no Salmo 34, verso 18. Isso é para todos que estão distantes, isolados, abatidos, aflitos, diz o Senhor. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor. Perceba o contraste. Enquanto você se encontra distante, em sua alma, em seu ser, isolado, perto está o Senhor. Sim, se estamos afastados da adoração em grupo com outros cristãos, desencorajados pelas tribulações, sozinhos devido às exigências do trabalho e angustiados pelas consequências do próprio pecado, as linhas iniciais do Salmo 61 nos lembram que o nosso dever e a nossa saída para essa situação é clamar a Deus, que sempre está disposto graciosamente a nos ouvir, bem como também a dar força a um coração que está desfalecendo. Essa é a saída. Eu frisei o versículo 2 do seu início aqui com relação a dar o contexto, mas eu quero que você observe uma outra questão. Note que Davi ele não começa descrevendo o problema. Ele não faz isso. Ele começa voltando-se para Deus. O texto diz: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. A primeira preocupação do salmista aqui não é explicar a sua dor, mas o que ele faz, em primeiro lugar, é apresentar-se diante do Senhor Deus. Primeira coisa, ele ora a Deus, ele fala com Deus, antes mesmo de apresentar aqui a sua problemática, a sua situação. E ele usa aqui o verbo shemar, ou no caso o verbo, a raiz que dá aqui, a origem dessa palavra aqui é o shemar, é a mesma palavra, o mesmo verbo lá de Deuteronômio capítulo 6, quando Deus fala: ouve, ó Israel, eu sou o Senhor. Davi fala para o Senhor isso: ouve, ó Deus. E esse verbo shemar, meus irmãos, ele tem como normalmente significado a ideia não apenas de um ouvir, de você tomar conhecimento de algo, mas envolve uma ação prática. Quando Deus fala para Israel ouvir o Senhor e crer que de fato Ele é o único Deus, é para que o povo responda em obediência e assim adore somente ao Deus verdadeiro. Aqui Davi usa o verbo para o Senhor Deus, solicitando, rogando a intervenção divina. Ouve, ó Deus. Ouve, ó Deus. Ele vai citar aqui a situação, a sua situação. Veja, ele vai usar a expressão, versículo de número 2, ele vai dizer assim: no abatimento do meu coração. A ideia é de alguém que está perdendo as forças, que está prestes a sucumbir, depois de clamar ao Senhor, de orar ao Senhor, no caso, inicialmente, se dirigindo ao Senhor Deus, ao seu trono de graça, ele agora expressa a situação do seu coração. Eu estou prestes a sucumbir, eu estou com o coração desfalecendo, Senhor.
estou abatido. E com esta expressão, com essa fala inicial, nós temos logo em seguida aqui Davi apresentando uma imagem que é central para esse salmo. Veja, ele diz, versículo de número 3. Versículo 2 ainda, o final dele, perdão. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Esse é o movimento de Davi. Ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele apresenta o estado do seu coração e agora ele roga ao Senhor. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Meus irmãos, a imagem da rocha, ela é uma das mais usadas no Antigo Testamento para se referir ao Senhor Deus. Há muitos textos que falam sobre isso. Os salmos mesmo estão cheios dessa expressão. Cantamos um há pouco, e não à toa, é claro, o Salmo 62. Deus é a rocha do seu povo. Isso aponta para a estabilidade, para a proteção, para a firmeza, bem como também para o refúgio. Em todos os seus salmos, Davi frequentemente se refere a Deus como uma rocha e a rocha como esse lugar seguro de proteção contra os seus inimigos. É nessa rocha, é nesse lugar que eu encontro proteção contra os meus adversários. Não é de surpreender, pois durante os seus anos de fuga da violenta perseguição do rei Saul, e mesmo que não seja o contexto aqui, eu creio que nem deve ser mesmo, mas ainda assim, a experiência passada de Davi, isso lança luz para agora também. Davi, ele tem consciência disso, ele sabe que Deus já o livrou no passado, já o protegeu no passado, inclusive em esconderijos, em cavernas rochosas, como o de Adulão. E assim, tendo essa imagem em sua mente, ele se refere ao seu Deus como essa alta rocha, como esse lugar de proteção. Veja o Salmo 62, que a gente acabou de cantar, expressando a mesma verdade, o versículo de número 5 e 6, versos 5 e 6. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. É um homem que tinha experiência com o Senhor Deus quanto a isso. Ele já tinha escapado da morte outras vezes, porque Deus o tinha colocado sobre uma rocha. E ele usa essa imagem para o próprio Deus. Tu és a minha rocha. Mas não apenas isso. Eu quero que você perceba a expressão que ele vai utilizar aqui. A rocha, mas ele vai dizer que é alta demais para mim. Uma rocha que é alta demais para ele aqui. Quando Davi fala, usa essa expressão aqui, irmãos, o que ele quer dizer é que ele precisa de um local de refúgio autossuficiente, que seja inalcançável para os seus inimigos. O seu problema, porém, é que ele próprio não tem condições de alcançar tal lugar. Ele não tem como por si mesmo chegar a esse lugar. Davi está pedindo ao Senhor Deus que o próprio Deus o erga e o coloque nesse lugar forte e seguro, do qual o rei Davi poderia observar os seus inimigos sem medo, sem estar exposto ao perigo. Então, Davi roga ao Senhor Deus para colocá-lo nesse lugar de alto refúgio, de alta segurança. Mas eu quero que você note isso, principalmente. O próprio Davi não tem capacidade para chegar a esse lugar sozinho. Nessa rocha, nesse lugar de proteção, ele só pode alcançar, ele só pode chegar até ele se o próprio Deus o colocar lá. Senão é impossível. Esse versículo 2, meus irmãos, especialmente quanto a este ensino aqui, aponta diretamente para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não apenas no Antigo Testamento a imagem da rocha é usada para Deus como um todo, digo, para a Santíssima Trindade, as três pessoas da Santíssima Trindade, mas a imagem da pedra, da rocha, desse lugar de segurança, é especialmente aplicado à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vá lá para Mateus capítulo 16. Mateus 16.
sem desmarcar o texto da exposição, Mateus 16, veja. A famosa confissão do apóstolo Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 18. Ele vai dizer: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra? Volte um pouco, observe o que diz o versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta verdade, sobre esta rocha, sobre esta pedra, a verdade fundamental de Cristo é o Filho de Deus, o Senhor. A igreja está assim fundamentada. Vá agora para 1 aos Coríntios capítulo 10. 1 aos Coríntios 10. Paulo vai aplicar isso a Cristo também, vai chamá-lo também de pedra, de rocha. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 4. Falando do povo no deserto, da história de Israel, ele vai dizer no versículo 4: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E há outros mais textos que vão falar a mesma verdade. A pedra ou a rocha que o salmista aqui no Salmo 61 fala, meus irmãos, certamente tem ligação direta com o Senhor Jesus Cristo. Ele é essa rocha que é alta demais, é inalcançável, e alguém só pode estar nessa rocha se lá for colocado. É impossível aos homens, aos pecadores, estarem nesta rocha se não forem colocados pelo Senhor Deus. Por quê? Porque assim como o salmista declarou, nós também dizemos: ela é alta demais para nós, inalcançável. Mas pensa na expressão, por que ela é chamada de uma rocha alta demais? Ora, pensando em Cristo aqui, há muitas razões para isso. Pense com relação à sua perfeita obediência ao Pai. Muito maior do que as nossas falhas pecaminosas. Você e eu obedecemos imperfeitamente. Quando obedecemos à lei de Deus? Ele é uma rocha alta demais, sublime, poderosa, porque ele obedeceu perfeitamente. Podemos também observar isso com relação à própria divindade de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus homem, o Deus encarnado. E a sua obra na cruz, para expiar nossos pecados, a sua ressurreição da sepultura, bem como também a sua subsequente ascensão à glória, tudo isso é alto demais. De todas as formas, meus irmãos, quando nós olhamos para Cristo e contemplamos a sua glória e majestade, nós estamos olhando para alguém que é infinitamente mais alto do que nós. Mais alto do que nós. Quando Davi fala sobre sua rocha salvadora ser mais alto do que ele, veja, além de falar sobre tudo isso, o seu ponto principal aqui é que ele precisa da ajuda de Deus para alcançar segurança. Não apenas a rocha está acima dele, como eu disse, mas por sua própria força, nem o rei Davi, irmãos, poderia entrar nela. E tal expressão descreve precisamente a alma de todo pecador na presença de Cristo. Como é que você pode subir e estar nessa rocha que é Cristo? Somente pela ação sobrenatural do seu Santo Espírito. Ou seja, se você está em Cristo, agora está na rocha, você não colocou os seus pés lá por conta própria. Foi o Espírito Santo que te concedeu tal graça, tal poder. Se hoje estamos ligados a Cristo, não foi porque nós tínhamos a capacidade de alcançá-lo, irmãos, mas porque Ele poderosamente bradou aos nossos corações pela sua palavra e nos chamou à sua presença. Somente Jesus pode nos salvar. Somente Ele.
crendo nele, confessando o seu nome, submetendo assim a sua vontade. Então você diga: reverendo, eu entendi, isso aconteceu na minha conversão. O Senhor, como diz em Ezequiel 18, ele falou que se eu me convertesse, se o povo se converter, se alguém se converter, certamente viverá. Então, eu experimentei isso, eu experimentei vida em Cristo quando fui assim convertido, de fato. Mas permanecer ligado à rocha, escondido, protegido na rocha, também continua dependendo da boa mão do Senhor Deus. Sabe por que os seus pés não desgrudam da rocha? Sabe por que você não cai lá da altura dessa rocha? Sabe que os seus inimigos, eles não alcançam você? O diabo, o mundo, a carne não destrói a sua alma, não destrói a sua vida? Porque a rocha te sustenta. A rocha te sustenta. Isto é, a rocha, no caso, o nosso Deus, não apenas nos colocou lá, Ele nos sustenta lá, irmãos. Pensa, com relação, a comparação é bem parecida aqui, a ideia é bem semelhante. Deus criou o mundo todo o universo, e pela providência Ele sustenta tudo quanto existe. Pois bem, Deus operou o novo nascimento na sua vida, te fez nascer novamente em Cristo, e é Ele quem sustenta a sua nova vida. Assim como Ele te dá o fôlego para respirar diariamente, e assim permanecer vivo até o dia que Ele terminou, é Ele também quem sustenta a sua fé e o seu arrependimento contínuo dos seus pecados. Que graça, meus irmãos, que bondade do Senhor. Ele não apenas nos levou para a rocha, Ele nos mantém seguros nela. Além disso, eu quero que você aprenda esses versículos iniciais, 1 e 2 aqui. Que o abatimento espiritual nem sempre significa ausência de fé. Observe que o próprio Davi aqui experimentou um profundo desânimo, irmãos. E a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus não está na ausência do sofrimento, mas a diferença está para onde cada qual corre quando sofre. Para onde o ímpio corre quando sofre? A quem ele recorre? O que ele busca para assim aliviar o seu sofrimento? Por vezes coisas legítimas que ele trata como se fosse Deus, como se fossem divindades. O crente somente nos ensina, ele quando sofre, quando enfrenta o desfalecimento do seu coração, o abatimento da sua alma, ele recorre, ele clama a Deus. Ele olha para a rocha mais alta do que ele. Enquanto muitos buscam estabilidade na segurança financeira, na aprovação das pessoas, bem como também no lazer, como é o caso de muitos agora, nesse momento lá fora, o salmista ensina que somente Deus é suficientemente elevado para sustentar uma alma abatida. Eu sei que isso pode soar para você como se fosse uma espécie de jargão evangelical aí fora, mas isso é uma verdade, irmãos. Somente Deus pode preencher a nossa alma. Somente o Senhor Deus. Também aprendemos com esse texto, versículos 1 e 2, que ninguém alcança Deus por mérito próprio. A oração leva-me é a confissão de quem reconhece que depende inteiramente da graça soberana de Deus. Não sou eu quem vou por conta própria. De fato eu vou, mas porque Ele me leva. Ele me conduz. Ele me toma pela sua mão direita e me põe, firma os meus passos na rocha que é mais alta do que eu. Se você está aflito nessa noite, a sua alma abatida, seja por qual for o motivo, a palavra de Deus, pelo seu Santo Espírito, Deus aqui na sua palavra, nos conduz, meus irmãos, a fazermos como o salmista, a clamarmos ao nosso Deus, a apresentarmos as súplicas a Ele em seu trono, diante do seu trono, e a descansarmos na própria rocha que é mais alta do que nós. Em segundo lugar, o Salmo também nos ensina, nos versos 3 a 5, que o servo encontra segurança na presença e na fidelidade de Deus. O servo encontra segurança
na presença e na fidelidade de Deus. Do 3 ao versículo 5. Eu quero que você veja no texto como Davi aqui, o salmista, ele já experimenta, ele já goza do auxílio espiritual de Deus enquanto ele ora. Não é que ele ainda vai experimentar, de fato ele está clamando por isso, ele quer experimentar mais ainda, não tenha dúvida. Mas enquanto ele ora, enquanto ele clama, ele já está experimentando auxílio do Senhor. Ele já está sendo abençoado pelo Senhor. Desse modo, tão logo ele pede para ser firmado na rocha, ele começa a se lembrar de como Deus o havia ajudado antes. Veja o versículo 3. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. E assim, meus irmãos, a sua súplica, o seu clamor dá lugar aqui à adoração a Deus. Davi lembra aquilo que Deus já fez. E esse é um ensinamento importantíssimo da palavra de Deus. A saber, que a fé bíblica, ela alimenta-se da memória. Da memória. Eu não estou falando aqui que alguém que, porventura, por conta de uma doença como o Alzheimer, deixa de ser crente por causa disso. É claro que não. A fé verdadeira não pode ser removida do coração de um crente, ainda que ele venha a morrer, quanto mais tem um Alzheimer. O que eu estou dizendo para você, pela palavra de Deus, é que você precisa, em sua memória, cultivar sempre as experiências com o Senhor Deus, que pela sua palavra concedeu a você tantas e tantas bênçãos. Ou seja, você deve estar lembrando isso em suas orações, meditando nisso diariamente. Deus já fez no passado. Deus já me tirou do lamaçal, do pecado, da imundícia. Deus já converteu meu coração. Deus tem me dado, pela sua providência, o pão de cada dia. Percebe? Você vai lembrando disso, você vai alimentando sua memória e você vai ainda mais crendo no Senhor. Tendo cada vez mais fé nele, diante das circunstâncias. E aí você pode falar com o salmista. Ora, por que é que eu vou clamar a Ele, pôr a minha confiança nele? Por que eu vou descansar nele? Por quê? Pois tu me tens sido refúgio. O Senhor já tem sido a proteção da minha alma. O Senhor já tem me dado conforto. O Senhor já tem me sustentado contra todos os meus inimigos. Não é algo que eu ainda vou experimentar. Eu já experimentei e tenho experimentado enquanto eu oro. Se você já serve a Deus há alguns anos, há algum tempo, certamente você já passou por isso, creio eu. Enquanto ainda ora, você nem fechou os lábios, você ainda nem terminou de orar. Enquanto ainda ora, um consolo sobrenatural no seu coração por parte do Espírito Santo, acalmando, fortalecendo, fazendo com que o teu coração que está abatido agora seja renovado, encorajado. Não é verdade, crente? A resposta nem chegou ainda, mas chegou de certa forma. Enquanto ora ainda, enquanto fala com o Senhor, você experimenta. Ele tem sido refúgio forte para mim. Agora já. Volte os olhos ao texto e observe como nos versos 3 e 4, especialmente 3 e 4, o salmista agora cita uma série de razões, de forma específica, 4 razões pelas quais ele se alegra na graciosa proteção de Deus. Então veja como ele vai fundamentar isso. A gente vai aprofundar o que eu estou aqui apresentando de forma inicial. Ele vai fundamentar, ele vai mostrar as razões pelas quais, 4 pelo menos, que justificam. Por que eu creio? Por que eu sou consolado? Por que eu tenho certeza que Deus tem cuidado de mim? Primeira razão, no verso 3 ele diz: tu me tens sido refúgio. A primeira razão é essa afirmação geral, irmãos. Tu me tens sido refúgio. Davi, ele sabe como é estar, ou ele no caso sabia como era estar à beira da captura e da morte. Clamar a Deus por ajuda e descobrir que Deus providenciou um lugar seguro. Ele sabia o que era isso. Um exemplo clássico, irmãos, aconteceu quando ele e os seus seguidores estavam escondidos na caverna de En-Gedi, enquanto o exército de Saul estava procurando no vale abaixo. Tão completa
foi a proteção de Deus, que quando Saul descobriu a caverna de Davi, aquele rei ímpio entrou sozinho e sem saber, ele ficou à mercê de Davi. Tal acontecimento permitiu a Davi provar a sua inocência. E ele mesmo recusou aquela oportunidade de prejudicar ou matar aquele déspota que falsamente o acusara. Refletindo sobre essa e outras situações, aqui Davi percebeu que Deus era o seu alto refúgio que o mantinha a salvo. Mais uma vez, Davi andava com o Senhor, tinha experiências com o Senhor, e quando ele ora ao Senhor, ele tem em sua memória aqui, trazendo em sua memória, tu me tens sido refúgio. Nesse momento eu passo por uma terrível angústia, mas eu lembro, o Senhor me tem sido refúgio. Segunda razão, versículo 3 ainda, Davi se refere ao Senhor como torre forte contra o inimigo. Ele vai dizer, versículo 3 aqui, a segunda parte, e torre forte contra o inimigo. Irmãos, uma torre, ela faz parte das fortificações de uma cidade. Ela protege não apenas o rei, o monarca, mas também os seus bens preciosos. Onde quer que se possa esconder em um lugar de refúgio, uma torre forte possibilita um ponto de vantagem para lutar eficazmente e desafiar o inimigo. Vá lá para Provérbios 18, versículo 10. Provérbios 18, versículo 10. Diz assim, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O Senhor é a torre forte contra o inimigo, irmãos. Contra o inimigo. E aplicando isso a nós cristãos, não tenha dúvida que a proteção ela se aplica a todas as áreas, mas especialmente a área espiritual. Pensando aqui principalmente quanto à alma que está angustiada, se sentindo desolada, o coração abatido. Essa ansiedade, e seja lá qual for o inimigo que você esteja enfrentando, a palavra de Deus diz, eu sou a tua proteção contra o inimigo. É no Senhor, meus irmãos. É no Senhor. Terceira razão aqui, versículo 4. Davi exclama, assista eu no teu tabernáculo para sempre. Agora o rei, ele não está falando apenas de um lugar seguro, de segurança em termos gerais. Mas Davi agora expressa um desejo e ao mesmo tempo também um já experimentar disso, de um desfrutar da comunhão com o Senhor Deus. E o contexto aqui é de culto. Culto. Há um comentarista que coloca assim, ele diz assim, habitar na tenda ou na casa de Deus é ser um membro da sua família, desfrutar da sua generosidade e proteção e viver em íntima comunhão com Ele. Meus irmãos, a tenda de Deus na terra, nos dias de Davi, era o tabernáculo ali, onde a arca da aliança estava hospedada, era ali colocada. E Davi diz, expresse seu desejo e confiança de continuar desfrutando da presença especial do Senhor Deus no tabernáculo, no culto público. Lembre também que todo o tabernáculo, ele com todas as suas figuras e ali sombras, apontavam para a pessoa do Senhor Jesus, bem como a sua obra. Ainda mais pensando aqui nos sacrifícios, mostrando a obra de Cristo seria consumada por Ele. David Dixon, ele comentando esse texto, diz assim, o fundamento de todas as consolações espirituais está na misericórdia e graça de Deus oferecidas a nós em Cristo, representada pelas asas dos querubins esticadas sobre o propiciatório. Ali, a fé encontra descanso e um fundamento sólido capaz de fornecer conforto em abundância. Qual é o contexto aqui? Davi está demonstrando uma outra razão porque ele pode confiar no Senhor e permanecer assim firme.
Porque ele tem comunhão com Deus. E tal comunhão é desfrutada especialmente no culto, através do mediador. O tabernáculo apontava para isso. Lembra? O Novo Testamento vai dizer que o Senhor Jesus, ele tabernaculou com os homens, ou entre os homens, o próprio Deus encarnado. O tabernáculo era um símbolo disso, a presença de Deus no meio do seu povo, apontando para o que Jesus faria. O Deus eterno, o Deus Filho, no meio do seu povo, andando com o seu povo, vindo ter com o seu povo. Quando Davi fala desse desfrutar da presença de Deus, ele tem em mente aqui, de forma principal, a comunhão com o Senhor através do mediador, se manifestando sobretudo no culto solene, no culto público. Você tem ideia do que significa isso? Nesse exato momento, o coração do servo, de você, homem, de você, mulher, de você, criança, que está abatido, desfalecendo, angustiado, ele deve ser renovado, ele deve ser agora fortalecido pelo Senhor, com base nessa verdade. Você está em comunhão com Deus, por meio de Cristo. E o culto expressa isso. Como não ter a nossa alma reanimada, meus irmãos? Como não ter? E há quem negocie isso, não é verdade? Há quem ainda titubeia ainda com relação a isso. A quarta imagem, no versículo 4 ainda. Veja. No esconderijo das suas asas, eu me abrigo. A quarta imagem, usada por Davi, para a proteção do Senhor Deus, pelo cuidado do Senhor Deus, é de uma ave, de uma mãe ave aqui, cobrindo os seus filhotes, que são vulneráveis. No esconderijo das suas asas, eu me abrigo. Essa imagem, ela fala não apenas de proteção, irmãos, mas também de conforto. Por quê? A ideia é essa: aproximados do calor da mãe e podendo ver apenas o abrigo de suas asas emplumadas, os filhotes, eles não conseguem mais ver o que nos aproximamos de Deus. Direcionamos nossos pensamentos a Ele. Os terrores dos perigos mundanos, eles retrocedem. E o nosso coração é conduzido à paz. Como assim? Veja, cobertos pelas asas, protegidos ali, são confortados de tal maneira que nem mesmo precisam olhar para o perigo. Só enxergam a proteção dessa ave, nesse caso do Senhor Deus, como uma mãe que cobre os seus filhotes. Cada imagem usada pelo rei Davi tem uma razão de ser. E há aqui uma progressão no pensamento. Veja, de forma resumida. Refúgio, versículo 3. Torre forte. Tabernáculo. Bem como também as asas, onde há abrigo. O movimento é esse. Fomos alcançados pelo Senhor, postos nesse refúgio alto, nessa torre forte de proteção. Estamos em comunhão com o Senhor, prestando culto a Ele por meio de Cristo. Desfrutamos disso. E estamos tão próximos, como filhotes que estão debaixo das asas da sua mãe. Essa é a progressão. Próximos ao seio do nosso Pai, que nos protege, que nos consola, que nos conforta, irmãos. Antes, assim expostos aos ataques dos inimigos, agora guardados debaixo das asas da mãe. Quem ousaria tocar nestes filhotes? Quem ousaria fazer algum mal a eles? Talvez você diga, reverendo, mas o sofrimento que a gente enfrenta a despeito da proteção divina. Lembra de Jó? O diabo atacou Jó de várias formas, em várias frentes. Mas tais acontecimentos não implicam em dizer que Jó estava fora das asas.
sem estar coberto pelas asas do Senhor. Ele continuava guardado pelo Senhor. Tanto é que o próprio Senhor diz isso para o diabo: até aqui, até aqui, até aqui. Você não vai passar disso daqui. São as asas do Altíssimo cobrindo o seu servo. Assim é também conosco, meus irmãos. Todo sofrimento que o servo de Deus enfrenta é delimitado pelo próprio Senhor Deus, porque as suas asas nos cobrem. Talvez você diga: reverendo, mas há sofrimentos tão terríveis que levam à morte. E nem assim ele deixa de cobrir. Porque uma vez que nós morremos naquele sofrimento, uma doença, por exemplo, somos guardados pelo Senhor para estarmos imediatamente em sua presença. E o nosso corpo que dessa sepultura é coberto, guardado pelo Senhor para a ressurreição futura. Percebe? Nem a morte, crente, pode te arrancar das asas do teu Deus. Nem a morte pode fazer isso. Porque a ressurreição de Cristo garante para nós vitória sobre a morte, para sempre. Verso 5 ainda, agora o verso 5 no caso. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Agora, o verso 5, ele liga essa segurança à fidelidade divina. Porque tu, ó Deus, me escutaste os votos. Eu quero que você veja como essa é uma linguagem da aliança, uma linguagem pactual. Deus protege aqueles que pertencem ao seu pacto. Deus permanece fiel à aliança estabelecida com o seu povo. Ao lembrar quem Deus é para ele, Davi também se lembra do que Deus fez por ele. O fato de Deus ter ouvido os votos de Davi, como ele cita aqui no verso 5, significa tê-lo aceitado em companhia dos servos do Senhor que temem a Deus. Meus irmãos, quando os israelitas, veja o termo também que ele aparece aí, herança, eles falam de herança, não tenha dúvida que na cabeça dele, imediatamente, será uma referência à terra prometida pelo Senhor. Bem como também as bênçãos que fluíam dessa herança. Da terra que Deus deu, essa é a ideia, brotaram grãos para alimentá-los. E os frutos da videira, eles amadureceram para dar alegria aos seus corações. A herança mencionada é a herança daqueles que temem o seu nome. Há um princípio aqui, importantíssimo. Quem é que recebe essa herança? Os que temem o nome do Senhor. Mas, reverendo, quem teme o nome do Senhor? Os verdadeiros crentes em Cristo. O temor de Deus no coração, como ouvimos pela manhã, ele não existe no coração de uma pessoa que não foi convertida. Um homem piedoso, uma mulher piedosa, só pode ser piedoso se teme a Deus. E o temor do Senhor só está no coração de quem foi salvo por Cristo. É quem experimenta a herança. E aí não entenda isso mal. Davi e nenhum outro homem no passado recebeu tal herança pelos seus méritos. Você deve lembrar como Deus entregou a terra prometida, cumprindo a sua palavra, foi com base na sua fidelidade pactual. Irmãos, o povo não recebeu a herança ali, a terra prometida, bem como também nós não somos salvos, recebemos a herança eterna por causa da nossa obediência. Mas porque Deus cumpre a aliança. Porque Deus cumpre a aliança. Então, logo, a segurança do cristão, ela não está na ausência de inimigos, porque o texto em momento algum os tira aqui, pelo contrário, eles são citados aqui de alguma maneira, como no verso 3, por exemplo, mas a segurança do servo de Deus está na presença do Senhor Deus. Lembre disso, meu irmão. As circunstâncias mudam. Hoje você pode estar numa situação bem favorável, o coração não está abatido, tudo tranquilo. Mas elas mudam, as circunstâncias. Agora o Senhor jamais muda. O Senhor jamais muda. Além disso, o texto também nos ensina que muitos desejam as bênçãos do Senhor Deus sem desejar a sua presença. Davi mostra a ordem correta. Quem é que é abençoado com a herança?
Quem é que é abençoado pelo Senhor aqui com as bênçãos do pacto? São aqueles que estão em comunhão com Deus, que gozam da sua presença, que estão em comunhão com o Senhor através do mediador. Então, o privilégio maior é habitar com o Senhor. Maior privilégio do que ter a terra prometida, no caso deles ali, era ter Deus em seu meio, habitando com eles, em comunhão com eles. Todas as demais bênçãos dos crentes decorrem dessa comunhão. Talvez hoje você esteja com a ausência de alguma coisa, na área da saúde, financeira ou emocional, enfim. Mas lembre-se disso. Se a sua comunhão com Deus, de fato, se tiver comunhão com Deus, você tem a maior de todas as bênçãos. A maior delas. A gente precisa aprender, meus irmãos, a valorizar aquilo que de fato é mais importante. Mais importante do que o casamento, do que os filhos, do que tudo que você tem, é a sua comunhão com o Senhor Deus. Terceiro e último lugar, dos versos 6 a 8, o servo descansa na perpetuidade do reino e responde com louvor e obediência. O servo descansa na perpetuidade do reino e responde com louvor e obediência. Verso 6, dias sobre dias acrescidas ao rei, duram seus anos, gerações após gerações. Irmãos, há uma conexão tão óbvia entre o rei e o reino, que os monarcas de todo o mundo são recebidos com palavras que você já deve ter ouvido. Palavras que correspondem ao sentimento de Davi aqui no verso 6. Vida longa ao rei. É uma expressão comum assim de se desejar aqueles que começam a reinar. Nós sabemos que Davi, ele reinou por muitos anos. De forma mais precisa, por 40 anos. Assim também como outros herdeiros dele, homens piedosos. E embora Davi tenha em mente a linhagem terrena de reis aqui, a sua oração, ela inclui pedidos que só podem ser cumpridos no reinado divino do seu descendente, o Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que a oração de Davi se refira, no primeiro momento aqui, pensando na sua descendência física, a oração dele tem como cumprimento ou como alvo principal o seu descendente que viria depois, o Senhor Jesus Cristo. Veja, ele diz no verso 7, permaneça para sempre diante de Deus. Só quem pode cumprir isso, ou quem poderia cumprir isso, era um rei que fosse eterno. Vá lá para o texto de 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel 7, quero que você veja isso. Porque a oração de Davi no Salmo 61, verso 7, ela é feita com base no que diz aqui em 2 Samuel, capítulo 7, versículos de número 12 e 13. O contexto qual é? É a aliança do Senhor Deus com Davi, é a chamada aliança davídica. Aí veja os versos 12 e 13. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Percebe, irmãos? A oração de Davi aqui, que é feita, expressa no Salmo 61, ela não tem como cumprimento final qualquer descendente de Davi, pensando em Salomão ou algum outro rei que veio depois dele, um filho dele, um neto dele, enfim. Não. A oração de Davi, o cântico de Davi aqui no Salmo 61, é com base na aliança davídica. O cumprimento ocorre no Messias. Ele é quem teria um reino para sempre. Para sempre. Da mesma forma, como as bênçãos e a prosperidade do povo de Israel, elas fluíam da estabilidade do reinado de Davi, no caso dos descendentes de Davi também, o mesmo se aplica ao trono de Cristo. Como assim? O povo caminhava bem, era abençoado e próspero da parte do Senhor Deus, enquanto o rei assim governava segundo a vontade de Deus. Se o rei governava de acordo com a lei de Deus, temendo ao Senhor, adorando e servindo ao Senhor, então o povo caminhava assim, bem, abençoado pelo Senhor Deus.
Porque ali, irmãos, havia uma relação também pactual. O rei como um representante de Deus diante do povo, como esse mediador. E uma vez que ele estava andando segundo a lei do Senhor, o povo era beneficiado, era abençoado por Deus. Então as bênçãos sobre Israel, sobre Judá, elas fluíam de onde? Do trono de Israel. Como uma sombra, como um tipo de Cristo. E isso acontece, irmãos, de maneira perfeita e sublime em Cristo. Por quê? Porque tais reis humanos eram pecadores e, por mais obedientes que fossem em alguns aspectos, não cumpriram perfeitamente a lei do Senhor Deus. E por vezes o trono esteve assim sendo assentado por homens que não temiam a Deus. Não é o mesmo com relação ao descendente de Davi. Não se aplica a mesma coisa com relação ao Messias. Ele governa eternamente, de forma justa, perfeita. E do seu trono nós recebemos de Deus todas as bênçãos pactuais. O breve catecismo, nosso breve catecismo, na pergunta 26, diz o seguinte, que o ministério real de Cristo, ele consiste de nos subjugar a si mesmo, nos governar e defender e restringir, conquistar todos os seus e os nossos inimigos. Isso faz parte do reino de Cristo. O seu ofício real implica nisso. Ou seja, ele subjuga para si mesmo, ele governa e defende, ele restringe e conquista todos os seus e os nossos inimigos. O que é isso? Se não o cumprimento do Salmo 61. O Salmo 61 está diretamente ligado ao reinado de Cristo, irmãos. O que Deus falou a Davi em 2 Samuel capítulo 7. O que nós vemos aqui no Salmo 61. O que o nosso breve catecismo expressa sistematicamente é que o Rei Jesus Cristo, o Senhor, que governa, ele tem assim conquistado e derrotado todos os seus inimigos. Isso é muito importante porque, veja, Isaías capítulo 6 é um texto que vai mostrar para nós um exemplo de uma instabilidade governamental. Vai lá para Isaías capítulo 6, Isaías 6. Eu quero que você veja o contraste, é só um exemplo bíblico disso, de um contraste entre a instabilidade de um governo meramente humano com o governo divino. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Observe como logo no início do texto é descrito aqui para nós a morte do rei humano. O rei Uzias morreu naquele ano. Intencionalmente, meus irmãos, naquele contexto em que um rei humano morre, em que o trono de Israel encontra-se vazio, onde não há monarca, onde há uma instabilidade política, uma preocupação com a situação do povo, intencionalmente, aqui há uma revelação da majestade do Senhor Deus. Enquanto o rei está morto, o rei humano, o rei de toda a terra continua vivo, reinando não apenas sobre o seu povo, mas sobre todo o universo. Esse é um exemplo bíblico do que o salmista está falando no Salmo 61. O seu trono permanece para sempre. Homens se levantam e caem, governos passam, mas Deus, Yahvé, o Senhor Jesus Cristo continua governando. O rei terreno podia ter morrido, mas o rei eterno e imortal continua vivo para todo sempre. Observe no versículo 7 ainda, como Davi ora a Deus para que ele permaneça para sempre diante de Deus e concede-lhe que a bondade e a fidelidade
o preservem. Quero destacar essas duas expressões aqui nesse final. O próprio Jesus Cristo, o Senhor, ele pode olhar para o amor e a fidelidade de Deus Pai para defender o seu reino. São, como disse um comentarista, graças gêmeas, meus irmãos. Uma Bíblia, na versão em inglês, a King James, ela traduz aqui como misericórdia e verdade. São como uma bandeira que tremula aqui sobre o reino de Jesus Cristo. Interessante notar que as portas do templo de Salomão, elas eram apoiadas por dois grandes pilares. Lá em 1 Reis, capítulo 7, versículo 21, você pode ver isso. 1 Reis 7, 21. Chamado Jaquim e Boaz. Do mesmo modo, os dois pilares da misericórdia e da verdade sustentam a entrada do reino de Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele estende assim a sua misericórdia a pecadores e os purifica pelo seu sangue a entrarem no seu reino. E a estes pecadores, ele revela a sua verdade. E estes creem no seu nome e passam assim a servi-lo. Charles Spurgeon disse o seguinte sobre isso: o amor eterno e a fidelidade imutável são os guarda-costas do trono de Jesus, e são os provedores e os preservadores de todos aqueles que nele são feitos reis e sacerdotes por Deus, ou para Deus. É com esses pensamentos exaltados do trono eterno de Cristo, irmãos, meus irmãos, em mente, que Davi ele conclui o Salmo no verso 8. Veja, depois de toda essa adoração a Deus, falando da fidelidade, da bondade, da compaixão de Deus, ele vai dizer no verso 8, assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Tinha como terminar de outra forma? Ora, depois de clamar a Deus, de lembrar do cuidado, da proteção do Senhor Deus, as razões pelas quais poderia confiar em Deus, o desfrutar da sua comunhão maravilhosa, e Davi termina como? Salmodiando, adorando ao Senhor. A súplica termina em louvor. Aquele clamor angustiado, ele conclui com uma verdadeira adoração ao Senhor Deus. Salmodiando. E assim sendo conduzido a cumprir os seus votos. Duas respostas aqui: adoração e obediência ao Senhor. Depois que você conhece a Deus por meio de Cristo, você é conduzido a isso, a adorá-lo e a obedecer a sua palavra, a vir de acordo com a sua vontade. Ao chegarmos ao fim desse salmo, nós chegamos exatamente onde deveríamos chegar, meus irmãos. Nós não somos conduzidos aqui a admirar a força do rei Davi, mas o salmista nos conduz a admirar e a glorificar a majestade do Senhor Deus, no Deus que ele confiou. Ele está nos conduzindo a confiar no mesmo Deus. O homem que iniciou esta oração, com o coração abatido, ele termina louvando o Senhor. Talvez como você aqui, chegou abatido, com o coração desfalecendo, você é conduzido pela palavra de Deus essa noite a concluir isso, adorando ao Senhor Deus. Ele descobriu que a segurança nunca esteve em suas circunstâncias, em sua posição como rei, ou em sua capacidade pessoal de resistir, na sua força. A sua força sempre esteve na rocha para a qual Deus o conduziu. No início eu citei aqui Agostinho. Nós ouvimos como Agostinho, ele confessou que o coração humano, não apenas dele, mas o nosso coração, ele permanece inquieto enquanto não repousa em Deus. Enquanto o nosso coração não repousa em Deus, ele permanecerá de fato inquieto. E o salmo que você ouviu a exposição dessa noite, ele mostra isso de forma vívida, irmãos. Davi procurou descanso não em estratégias, exércitos, riqueza, mas na presença do Senhor Deus. E ali ele encontrou algo que nenhuma outra coisa pode oferecer nesse mundo. Um refúgio que não pode ser conquistado, uma comunhão que não pode ser interrompida e um reino que jamais terá fim. Essa também é a nossa história. Nós que estamos em Cristo. Quantas vezes passamos a vida, boa parte da vida, procurando segurança em nossa competência, nossos bens, relacionamentos, planos. Contudo,
Deus, em sua providência, frequentemente permite que tais falsas seguranças sejam abaladas para nos ensinar que existe apenas uma rocha suficientemente alta para nos salvar. Não porque seja inacessível a graça, mas porque está acima da nossa capacidade humana. É por isso que Davi não pede forças para escalar a rocha. Percebe? Ele pede que Deus o leve à rocha. Essa oração, irmãos, ela encontra sua resposta definitiva em Cristo. Ele é a rocha eterna para o qual o Pai conduz todos os que chama pela sua graça. Nele, o coração inquieto, o seu e o meu coração inquietos, encontra descanso. O pecador encontra perdão. O peregrino encontra abrigo. E o povo da aliança encontra um rei cujo trono permanecerá para sempre. Que esta seja então a oração que acompanha toda a nossa peregrinação. Que você saia daqui falando isso, pelo menos em seu coração. Leva-me à rocha que é alta demais para mim. Então você diga: reverendo, eu já estou nela porque eu estou em Cristo. Louvado seja Deus. Mas que você ore então: Senhor, me sustenta nessa rocha. Me faz lembrar dela todos os dias, que eu estou posto nela e nela devo descansar. Quando finalmente você chegar, meu irmão, assim como eu, ao fim da jornada, vamos descobrir que o descanso pelo qual nosso coração sempre ansiou não era um lugar. Por mais que essa imagem seja muito usada biblicamente como a imagem da rocha, um lugar específico. Mas quando você chegar, assim como eu, ao final da jornada, veremos que o que a gente mais ansiava, que o nosso coração mais andava inquieto e ansioso, era para uma pessoa: o Senhor Jesus Cristo. Nosso refúgio, nossa torre forte e nossa rocha eterna. Somente nele você pode encontrar descanso. Somente no Senhor. Amém. Oremos. Rocha eterna, inabalável, Deus Todo-Poderoso, exaltamos o Teu nome, Senhor, nosso alto refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia, no momento da angústia. É o Senhor que nos tem sustentado, nos mantido de pé. É o Senhor que nos tem trazido conforto aos nossos corações. É o Senhor, e somente o Senhor, que pode trazer quietude às nossas almas. Ó Deus, eu te louvo porque o Senhor falou conosco pela Tua palavra, e assim nos conduziu a crermos em Ti, a confiarmos no Senhor. E nosso coração, mesmo triste, por muitas adversidades, ser assim então edificado e fortalecido no Senhor. Eu rogo ao Senhor que a nossa resposta seja como de Davi no final do Salmo 61, seja proferir: salmodiaremos o Teu nome, cantaremos os Teus louvores e cumpriremos os nossos votos, como o Senhor ordena, adorando a Ti e obedecendo a Tua palavra, respondendo à Tua fidelidade pactual, não com rebelião, mas com sincera obediência e fé no coração. Assim nós te rogamos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.